Fala galera, eu estou aqui com o Januário Neto. Ele é fisioterapeuta, trabalha com terapia manual e postural e osteopatia também. Neto, fala aí Olá, com a Marcinha. galera. Tudo bem, pessoal? Beleza? Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o melhor para utilizar, o gelo ou o quente? É uma dúvida muito comum entre os pacientes que têm algum tipo de inflamação ou sentem algum tipo de dor. A utilização do frio, do gelo, como a gente chama de crioterapia, é uma técnica utilizada para um momento em que a inflamação está na fase aguda. Ou seja, o início dos sintomas, ou quando tem um processo inflamatório prolongado, é sempre bom utilizar o frio, o gelo, porque ele tem uma ação anti-inflamatória natural, né? Então ele baixa a temperatura da pele, a temperatura do tecido, isso diminui o metabolismo do tecido que está em sofrimento, e essa redução do metabolismo faz com que as células sofram menos. Se sofre menos, você vai ter uma recuperação mais rápida. Então, ela gera uma ação anti-inflamatória. Já o calor, ele promove uma dilatação, né, dos tecidos, dos vasos sanguíneos. Então, é utilizado geralmente em um momento mais tardio. Ou seja, quando você tem se você tem uma lesão, você tem um processo doloroso, inflamatório, quando a fase aguda já passou, você quer restabelecer a qualidade circulatória. Então, você utiliza o calor para poder promover o aumento da circulação. Então, o frio e o calor podem ser utilizados de formas também concomitantes. Muitas vezes, você tem um edema muito grande, você pode fazer o banho de contraste, né? Você uma alternância térmica. Você coloca o calor, dilata os vasos, né? E logo após você coloca o frio, que faz uma vasoconstricção, e essa vasoconstricção ela faz uma ginástica vascular promovendo a absorção do edema, dos líquidos. Então as duas coisas podem ser associadas num momento de edema muito grande, de inchaço. Então, agora, quando se tem dor, o gelo também tem uma ação analgésica. Então, a crioterapia, que é o uso do gelo local durante 15 a 20 minutos direto em contato com a pele, você tem uma ação analgésica, você alivia o sintoma doloroso, porque diminui a velocidade de condução nervosa das fibras que levam a dor para o cérebro. Então, o gelo ele é um aliado muito grande assim, para quem sofre de dores, quem pratica atividade, pós-atividade sente dor. Também é outra utilização do frio. Ou seja, você faz atividade intensa, que geralmente gera microtraumas. Logo após a atividade, é interessante utilizar gelo, né, frio, porque você evita um processo inflamatório. Então, se você agora por exemplo, você tem uma doença crônica, uma doença que como uma fascite plantar, por exemplo, que já está há muito tempo instalada e que geralmente pela manhã você sente mais do que no final do dia. Por quê? Porque pela manhã você tem uma retração dos tecidos e essa retração ela vai ser mais indicado o uso do calor. Então, apesar de estar inflamado, de estar dolorido, mas o calor vai facilitar porque vai melhorar a flexibilidade dos tecidos. Então, se o corpo está frio, o corpo está retraído, você pode utilizar calor, né? Agora, se o corpo está em atividade, você fez atividade que é intensa, para você evitar que alguma região do seu corpo que já esteja dolorida, que ela piore, você usa o gelo, o frio. Então, essa é uma dúvida muito grande, se usa frio, se usa calor. Então, temos momentos certos de utilizar cada coisa. Frio é anti-inflamatório e o gelo é restaurador de circulação, relaxante. Ela promove o relaxamento muscular. Então, uma para utilizar em processos agudos, outra para utilizar no processo mais tardio, mais crônico da inflamação. Bastante esclarecedor. Eu tinha muito essa dúvida também. Também de uma coisa, o que você recomenda em relação aos alongamentos? Se a gente deve fazer antes ou após a atividade física ou os dois? Essa é uma dúvida extremamente frequente na
aqui no consultório, principalmente para quem está praticando musculação, quem pratica corrida, quem joga tênis, está todo mundo perguntando se deve alongar antes ou depois, o que é melhor. Tem gente que diz que é ruim alongar antes de fazer musculação, porque o músculo não vai crescer, porque vai dificultar a hipertrofia. Tem uma série de questionamentos. Inclusive, são alguns artigos científicos que dizem que alongar é ruim, que alongar atrapalha antes da atividade. Mas realmente esses estudos eles estão ligados a só a questão muscular. Então, quando você alonga com intensidade o músculo, antes de uma atividade física, você gera um processo inibitório, porque você estimula os órgãos tendíneos do Golgi, que estão nos tendões, e faz com que o músculo fique levemente inibido, ele perde um pouco de potência. Certo? Então, alongar antes com intensidade, ele pode inibir a ação muscular. Mas isso para um atleta de alta performance. Já o praticante de atividade física moderada, o praticante de musculação, né, ele vai primeiro aquecer o corpo, ele vai fazer uma atividade para poder começar a colocar carga. Se ele faz alongamento antes, ele está evitando, ele está, além de promover um afastamento, uma maior flexibilidade, um maior comprimento do músculo do tendão, ele protege as articulações. Então, existe uma visão muito ligada ao alongamento, uma visão direcionada para os músculos. E o alongamento ele não só é benéfico para os músculos, mas sim também para os tendões e para as articulações. Então, quando você alonga um músculo do quadríceps, por exemplo, na coxa, antes de uma atividade física, antes de uma musculação, antes de uma corrida, antes de uma caminhada, você promove uma melhor flexibilidade desse músculo, você aumenta milimetricamente o comprimento dos tendões e você melhora o deslizamento da patela. Sim. Então, se você tudo isso é muito mais benéfico do que a performance imediata. Então, tudo bem que você vai ter uma pequena inibição do músculo, porém você vai ter um grande benefício de deslizamento articular, de flexibilidade tendínea. Então, o alongar antes da atividade física, ele é importantíssimo. Eu só recomendo que se faça um pequeno aquecimento, um aquecimento leve, com atividades de repetições, sem carga, leve, antes de fazer o alongamento. Então, aquece, alonga e faz atividade física. Né? Porque agora, dizer que alongamento é ruim para atividade física, não. Alongamento é excelente, é ótimo. Agora, tem que ser utilizado da forma correta. E geralmente você pode fazer alongamento não imediatamente antes da atividade. Você pode fazer 10 minutos antes. Você aquece o corpo, alonga 10 minutos depois você faz a atividade. O processo inibitório, ele já passou. Você pode fazer atividade, inclusive com intensidade. Então, esses artigos que dizem que alongar antes da atividade é ruim, ele tem um foco só no músculo. Ele esquece da articulação, esquece do tendão. Que geralmente são as áreas que se recebem mais impacto na corrida, na musculação, e os tendões também. São eles que sofrem mais até do que o músculo. O músculo não sofre tanto. Né? E alongar depois da atividade física? O alongamento depois é interessantíssimo também. Ou seja, o ideal é que você alongue antes e depois. Melhor ainda se você tivesse uma pausa para alongar durante. Alongar antes, durante e depois. Certo? Seria o ideal. Só que é difícil você interromper a atividade, parar e alongar. A depender da atividade, você consegue incluir isso aí. Fazer o alongamento durante. Porque quando você estimula o músculo, por exemplo, ele tende a se encurtar. Você dá uma carga repetitiva nele, ele tende a se encurtar imediatamente após essa carga. Então, quando você vai executar uma próxima série de atividade, ou um próximo ciclo de atividade, seria interessante que esse músculo tivesse mais elástico. Então, se você dá uma pausa, alongar e voltar para a atividade, é importantíssimo. E no final da atividade, ou seja, quando você já deixou o músculo com fadiga, né, as articulações estão também sofrendo bastante atrito durante a atividade, então quando você alonga, você promove uma folga, um deslizamento melhor na articulação, você relaxa mais o músculo, melhora a circulação sanguínea, melhora a recuperação muscular. Então você tem benefícios do alongamento nos 3 estágios, antes, durante e depois. Então, em alguns casos é difícil se fazer durante, mas para alguns pacientes eu indico muito, principalmente quem tem algumas lesões de joelho e que faz musculação.
ou seja, quem tem lesão na patela, condropatia patelar, é uma coisa altamente comum. Então, eu indico fazer um alongamento antes, sinceramente 3 séries de alongamento, antes da atividade. Aquece, alonga 3 séries, o quadríceps posterior da coxa, e faz a atividade de membro inferior. Depois da primeira série, da segunda série da atividade, faz um alongamento só, entre uma série e outra.